Olá, meus queridos. Vamos continuar com as nossas histórias maravilhosas da Palavra de Deus? Mas antes, vamos trazer à memória um pedacinho da nossa última história. Lembrando que os irmãos de José voltaram para Canaã. Eles estavam levando alimentos, mas a comida acabou. E agora eles tinham que voltar para o Egito para comprar mais comida. Mas José tinha falado para eles que eles tinham que voltar com Benjamim, que assim eles iriam provar que não eram espiões. E Israel não estava querendo deixar Benjamim ir, porque Israel estava com medo que acontecesse algo muito ruim com Benjamim. Nós aprendemos com essa história que Deus cuidou o tempo todo de José. Deus cuida de mim. Deus cuida de você, meu querido. Israel, ele teria que deixar os filhos deles ir para o Egito. E ele deixou que levasse Benjamim, porque precisava de comida. Então, Judá, ele se comprometeu a cuidar de Benjamim. Ele falou para o pai: pai, pode deixar, que eu vou cuidar de Benjamim. Então, quando eles chegaram lá no Egito, José mandou que seus servos levassem todos eles para sua casa, porque José falou que ele iria comer com eles, né, com os seus irmãos. E Simeão, que estava preso, saiu da prisão e veio, e todos eles estavam ali na casa de José. Os servos prepararam a ceia e eles estavam ali para comer com José. A Bíblia, a palavra de Deus diz que quando José chegou, os irmãos viram José, a Bíblia diz que eles se inclinaram, eles se prostraram diante de José. Vocês lembram que na história passada também eles se prostraram? Olha o sonho de José quando ele tinha 17 anos. Ele nem imaginava o significado daquele sonho que Deus tinha dado para ele. E agora Deus estava mostrando para José o significado daquele sonho, né? E aí a Bíblia diz que quando José, ele viu os irmãos, mas quando ele viu Benjamim, a Bíblia diz que ele se emocionou, ele não se conteve. E ele saiu dali. Ele foi para um lugar onde ninguém estava vendo ele. E a Bíblia diz que ele chorou, José chorou muito. Depois que ele chorou, ninguém viu, ninguém percebeu que ele chorou, ele voltou e ele comeu junto com os seus irmãos. José, ele deu uma ordem para os seus servos. Ele disse assim: olha, eu quero que você pegue o meu copo de prata e coloque dentro do saco de comida de Benjamim. E assim os servos obedeceram. Quando os irmãos estavam indo embora, saindo do Egito, voltando lá para Canaã, cada um deles com seu saco de alimento, né, para a família, o servo de José, ele chegou e falou assim: por que vocês pagaram o bem com o mal? E eles falaram: que nós não fizemos nada. O servo falou: fizeram sim. O copo de prata do meu senhor sumiu, vocês pegaram. Eles falaram: não, nós não somos ladrões. Ele disse: vocês pegaram. E eles falaram assim: por favor, não fizemos isso. Pode olhar no nosso saco de alimento. E se tiver o copo aqui, nós vamos ser seus escravos. E aquele que tiver o copo, ele vai morrer. E o servo foi e foi olhar no saco de cada um. E ele começou olhando no saco de Rúben. E foi, olhou de todo, do mais velho, começando até chegar no mais novo, que era o saco de Benjamim. E quando o servo chegou no saco de comida de Benjamim, que ele abriu o saco, o que foi que estava lá? O copo de prata de José. E o servo foi e falou: olha, vocês podem ir embora. Esse aqui vai ficar como escravo aqui no Egito, como servo.
E os irmãos falaram: não, por favor, não faça isso, não podemos voltar sem o nosso irmão. Nosso pai não vai aguentar. E assim eles foram levados até José. Quando os irmãos chegaram diante de José, José falou para eles assim: por que vocês fizeram isso? Vocês não sabem que um homem como eu adivinha as coisas? Eles responderam: nós não fizemos isso, nós não roubamos o copo. E falou: por favor, Senhor, não deixa o meu irmão ficar aqui. Nós todos vamos ficar como servo do Senhor, por favor. E José disse: não, vocês podem ir embora. Só quem vai ficar aqui é quem estava com o copo. Então Judá, a Bíblia diz que Judá, ele começou a chorar, ele começou a clamar. Aquele Judá, vocês lembram que tinha vendido José para o Egito? Foi ele que teve a ideia de vender o irmão lá para o Egito. Judá começou a clamar, ele falou: por favor, Senhor, nós não podemos voltar sem o meu irmão. Meu pai já está tão velhinho. Se nós voltarmos sem o meu irmão, meu pai vai morrer. Meu pai já perdeu um filho que ele tanto amava. E, Senhor, como eu vou poder olhar nos olhos do meu pai? Eu me responsabilizei pelo meu irmão. Então, me deixa ficar no lugar dele. Por favor, Senhor, me deixa ficar como teu servo. Eu vou ficar como servo do Senhor durante toda a minha vida aqui no Egito. Mas deixa que meu irmão, ele volte para Canaã junto com meus irmãos. Não faça isso, por favor. E começou a clamar e começou a chorar. E a Bíblia diz, meus queridos, que nesse momento, José, ele manda que seus servos saiam. Que saia todos os servos. E eles saem e fica só José com os seus irmãos. E aí José, ele fala assim: olhem para mim, sou eu, José, o seu irmão que vocês venderam para o Egito. Os irmãos não podiam acreditar. Como podia ser José? E José, a Bíblia fala que ele abraça Benjamim e ele chora junto com Benjamim. Benjamim o abraça. Eles dois se beijam e choram muito. Como José estava feliz de saber que seu irmão estava vivo, né? Quando eu fico pensando, a palavra de Deus não diz, mas quando José ele fez todas essas coisas, ele queria saber, eu imagino, né, se o irmão dele realmente estava vivo. Por isso que ele falou: olha, tragam o seu irmão caçula aqui para o Egito, e eu vou saber que vocês não são espião. Devia de passar pela cabeça do José que talvez Benjamim estivesse morto. Os irmãos não queriam matar José. E também, agora, quando José fez isso, José queria saber se os irmãos seriam capazes de se sacrificar por Benjamim. Porque os irmãos, eles venderam José, eles não se importavam com José. Eles podiam também não se importar com Benjamim. Porque Benjamim e José, os dois, eram filhos de Raquel, aquela mulher que Israel amava. E eles dois, José e Benjamim, eram os filhos que Israel também mais amava. E quando José saiu do Egito, Benjamim era pequenino, era um menininho. Então, que saudade José sentia do seu irmão. E quanto amor José tinha para os seus irmãos, e não só para o Benjamim, né? Porque depois que a Bíblia diz que José chora, beija seu irmão Benjamim, ele chama os irmãos, eles falam: venham para perto de mim. E ele vai, e ele abraça cada um dos seus irmãos, ele beija seus irmãos, ele chora e ele chora muito. E a Bíblia diz que José chora tão alto, meus queridos. A palavra de Deus fala que é tão alto o choro de Benjamim, de José, que todo mundo ali na casa ouvia o choro de José. Até lá na casa de Faraó, eles ouviam o choro de José. Quanto José sofreu por causa desses irmãos, né? E lá no Egito,
quanto José sofreu. Mas José, ele amava o Senhor e ele andava com o Senhor. Então José, ele perdoou seus irmãos, ele amava seus irmãos. E eu vou ler para vocês um versículo que está aqui na palavra de Deus, que fala sobre o perdão. Olha só o que diz a Bíblia, eu vou ler para vocês. Em Mateus 6,14, ele diz assim: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também vos perdoará. As ofensas quer dizer o mal. Se vocês perdoarem o mal que as pessoas fazem para vocês, Deus também vai te perdoar. José sabia disso, ele sabia que ele fazia também coisa errada, ele não era perfeito. E Deus o amava, Deus o havia perdoado. Por isso, ele também havia perdoado seus irmãos. Deus quer que você perdoe. Ainda que façam mal para você, eu sei que é difícil perdoar. Às vezes a gente quer brigar em vez de perdoar. Mas Deus, ele quer que você perdoe. E Deus, ele te ajuda a perdoar. Isso não é maravilhoso? É maravilhoso a gente saber que Deus, ele nos ajuda. Então, quando a gente ora, a gente pede para o Senhor, Senhor, me ajuda, eu estou zangado, meu coração está triste, eu estou com raiva, mas me ajuda a perdoar, eu preciso perdoar. A palavra de Deus diz que Deus, ele nos ajuda. Nós lemos no versículo, e se nós perdoarmos, ele também vai nos perdoar. Que Deus maravilhoso! E assim, José fala para os seus irmãos, olha, fala para o meu pai, diga tudo que vocês têm visto aqui que eu tenho feito, e diga para o meu pai que eu vou cuidar dele, eu vou cuidar de vocês, eu vou cuidar da família de vocês. Olha, não foi vocês que me mandaram aqui para o Egito, foi o nosso Deus, foi o meu Deus, o Deus do meu pai, Isaac, do meu avô Abraão, que me trouxe para cá para o Egito, para que nesse momento de fome eu pudesse cuidar de vocês, preservar a vida de vocês e da família de vocês. O faraó, quando soube disso, que os irmãos de José iam vir para o Egito, ele ficou contente, falou para José que ia dar a melhor terra do Egito para eles e mandou carro para que trouxesse Israel, que já estava velho, as mulheres e as crianças. E José deu presente para os seus irmãos, mas a Bíblia diz que Benjamim, ele recebeu muito mais. E agora os irmãos estavam felizes, eles iam voltar para Canaã. Agora eles iam contar para o seu pai a notícia maravilhosa, que José estava vivo. Que coisa maravilhosa! E quando eles foram, José disse uma coisa para eles. José disse assim, olha, não briguem pelo caminho. Será que eles iam ouvir José? Será que eles iam brigar pelo caminho? Será que todos eles vão voltar para o Egito? Qual será a reação de Israel? E como vai ser o encontro de José finalmente com seu pai? Você quer saber? No próximo vídeo, se Deus disser que sim, estaremos juntos, aprendendo da palavra de Deus e contando para vocês. Fiquem com Deus, meus queridos. Lembrem-se sempre que você é um presente precioso para o Senhor. Nós amamos você, mas Jesus, ele te ama muito, muito, muito mais. Beijo. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém.